A seguir, Pensando Educação, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, um programa da UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, que tem o apoio da TV Unimep e é um programa que é divulgado pela Rádio Educativa FM de Piracicaba. É um programa que já está no ar há 5 anos e que agora está mudando o seu horário de apresentação regular. Ele passou para as 9 horas. Atentem bem isso, o programa vai ao ar pela Rádio FM às 9 horas da manhã e não mais às 10, como era há pouco. Nós hoje vamos falar sobre um belo programa que acontece na cidade já há 3 anos, que é um programa do governo estadual, que afeta então aqui o ensino estadual no município, que é então a Diretoria Regional de Ensino, com as escolas estaduais, que é o programa de tempo integral. Já está acontecendo o tempo integral nas nossas escolas há 3 anos. Então esse é um assunto que a gente deve sempre voltar, porque é uma novidade fabulosa. E nós temos hoje então conosco os coordenadores do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino, que são responsáveis no núcleo por coordenar na cidade e região implementar esse programa do sistema, que eles chamam no sistema de tempo integral, que é a professora Adriana Pavan Fazano. Muito prazer, Adriana, e muita alegria nossa de poder tê-la em nosso programa. Ela é a coordenadora, os dois são coordenadores, só que a Adriana está há mais tempo. E o Edvilson Rafaeta, que iniciou essa coordenação neste ano de 2015, portanto já tem um ano, né, nessa operação. Bom, comecemos então tentando rever um pouco a história do programa, como é que ele foi implantado, quais são as principais características desse programa, porque o tempo integral muda muito para as famílias, para os alunos e para os professores. Sim. Quer dizer, é uma revolução que acontece nesse núcleo que lida, né, com esse sistema. Bom, primeiramente é um prazer para nós estarmos aqui divulgando o trabalho, né, do programa, da diretoria de ensino, em nome do dirigente, do professor Fábio. E a gente gostaria de começar falando, então, de como o programa começa no estado de São Paulo. Ele começa no estado de São Paulo em 2012, tá? Com 16 escolas pilotos e essas escolas... Todo o estado, 16. Em todo o estado, só 16 escolas para ser implementado como experiência. E foi muito positivo, e aí já em 2013, depois dessa experiência, Piracicaba já começa a abraçar essa oportunidade, né? Começamos com uma escola no segmento do ensino médio, que até então o programa ele inicia para esse segmento do ensino médio. A gente começou lá com a escola Sul de Minuci. E aí, depois disso, em 2014, a gente abraça muito daí Piracicaba, com 8 escolas, atendendo daí ao outro segmento, que é o ensino fundamental dos anos finais, que a gente pensa nisso, né? Sendo do 5º ano, alunos de 11 anos até 14 anos, que é o 9º ano, né? Sim, sim. Então, a gente hoje tem esse quadro em 2014. Em 2015, a gente continua com essa experiência, com mais 4 escolas, também atendendo esse segmento ensino médio e ensino fundamental. Lembrando que algumas escolas são híbridas, a gente entende essa nomenclatura híbrida quando a mesma escola do programa Ensino Integral atende tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental, né? Que é um desafio muito grande para as escolas que são híbridas. Claro. E aí, o ano que vem, para nossa surpresa e alegria, a gente vai ter também o atendimento do programa para o ensino médio dos anos iniciais, que é o 1º ano ao
quarto ano, né? Quinto ano, né? Eu diria assim, para exagerar um pouco, né? Começa com alguns bebês de 6 anos, né? Nós começamos com os grandões, mas vai ser bem isso mesmo. Dos 6 anos aos 11. Isso. Né? Aos 10. E a gente vai vivenciar essa história, né? Se a gente for pensar aonde essas escolas estão no programa, estamos indo então para 18 escolas o ano que vem, né? 13 esse ano que já estão trabalhando no programa. A gente está atendendo a toda a diretoria, mesmo. Como Piracicaba é a cidade que mais tem escolas da nossa diretoria, a gente tem muitos bairros atendidos. A gente também tem uma escola em São Pedro e tem uma escola em Santa Maria da Serra que atende ao programa. Na verdade, eu diria assim, que mesmo que não sejam todas as escolas ainda em Piracicaba, em regime de tempo integral, a experiência está tão diluída, está tão bem presente no município, que é provável que nenhum habitante que tem contato com o sistema educacional desconhece, né? As vantagens, os problemas e os avanços, né, dessa novidade do tempo integral. O que é o tempo integral efetivamente? Na realidade, esses alunos eles permanecem na escola por um período que a gente entende como um período estendido, né? O horário de entrada, as escolas têm uma possibilidade de decidir, algumas entram às 7, as outras às 7h30 da manhã, e eles entram também no período da tarde. Então, após o horário do almoço, que também é servido na própria escola, eles permanecem até por volta de 3, 3h30, 4 horas, de acordo com a escolha, né, da escola em relação ao horário. Me diga uma coisa, isso vale para professores? Isso vale também para os professores que se dedicam ao programa por 40 horas semanais. Então, o professor também tem esse período estendido dentro da escola. Quer dizer, ele fica na escola nesse período. Essa é uma novidade de uma importância. Sim. A gente tem sempre repetido quando falamos desse assunto, mas é sempre bom ainda insistir, né, nesse processo. Como é que ele opta pelo... Porque, no fundo, ele tem que fazer mudança na vida dele. Sim. Ele dava aula em 2, 3, 4 escolas algumas vezes. É verdade. Como é que ele opta por um tempo integral? O que lhe é oferecido como Pois vantagem? Ele faz realmente uma opção por essa escola. A gente usa muito esse termo, inclusive, no dia a dia. Porque, às vezes, o professor ele estava habituado a esse trânsito, esse transitar por diversas escolas, ou então até ter um período em casa, não é? E aí ele faz uma opção por essas 40 horas, que é um regime de dedicação exclusiva. E às vezes a gente até brinca entre nós no dia a dia, que para o professor, na maior parte das vezes é muito bem aceito, mas alguns no início até estranham, porque ele tem que ficar o dia todo na escola e ele está esse tempo estendido com o aluno também, né? Em contato com o aluno. Seja dando aula, seja fazendo uma tutoria, seja se dedicando à sua formação, porque ele tem horários de estudo também, mas ele fica lá também junto com o aluno o tempo todo porque ele recebe para isso uma gratificação. Então ele tem aí uma gratificação de 75% a mais do salário, no salário em relação aos demais professores, para que ele possa fazer essa escolha. Claro, a gratificação não é incluída no valor do salário. Não, no salário base. Portanto, possivelmente ela não vai nem afetar a aposentadoria dele no futuro. Pois é, não ainda, vai. Ainda, né? Porque isso é um processo que está... eu sei como é que essas coisas funcionam. Claro. Mas, na verdade, então, ele tem um adicional, que é um adicional a salário, que é razoável, né? 75% do valor do seu salário. E ele, então, fica na escola. Agora, eu acho que você já citou, que ele tem uma função também adicional, que é de tutoria. O que é tutoria para o regime de tempo integral? Sim, então, esse professor, ele que está no programa, é importante falar que ele não vai ser só o professor da Base Nacional Comum, né, que é do currículo do Estado de São Paulo. Ele não vai ser só o professor de matemática, o professor de português, de química, de ciências. Ele também vai além. Essa grade curricular do programa, ela também tem disciplinas da parte diversificada. Então, esses alunos vão ter aula de orientação de estudo, nome da disciplina, orientação de estudo. Ótimo. Ele vai ter aula de protagonismo juvenil, ele vai ter aula de prática de ciência, que são as aulas práticas, de projeto de vida, entre outros. E também, além disso, a gente faz um trabalho de tutoria, que toda equipe escolar, e aí a gente está entendendo enquanto gestão e professores,
tá? Eles podem ser escolhidos pelos alunos depois de um tempo em que é explicado para o aluno como que vai ser e tudo mais. Ele se identifica com aquele educador e ele escolhe, claro que com algumas regrinhas de escola, para não ficar sendo um professor com 30 alunos e o outro com 3 alunos, por motivos de afinidade, né? Existem algumas regras criadas pelos próprios alunos, porque a gente entende que isso é exercício de protagonismo quando eles mesmos criam as regras. E tem funcionado muito bem. Então, esse professor também precisa... A escola, no caso, acaba ajudando, essa função é do vice-diretor. Ele faz um cronograma, tá? Em que esse professor vai ficar na escola num período do lanche ou do almoço desse jovem para atender na tutoria. A tutoria sempre tem uma vertente mais acadêmica, a gente tenta, na medida do possível, ser uma vertente mais acadêmica, em que eles vão discutir sobre as inspirações desse aluno para a vida, mas acaba, sim, entrando no mérito de uma tutoria para o mundo do trabalho, às vezes até para o âmbito pessoal, mas sem a gente afetar conceitos básicos das famílias e tudo mais, mas às vezes os jovens sentem necessidade de desabafar alguma situação que estão vivenciando. Isso é um ganho muito positivo na sala de aula. Claro. É muito interessante. Quer dizer, o aluno tem garantia, que a tutoria é isso, né? Dividir os alunos entre os professores, assim, uma média de, vamos pôr lá, né? 20 alunos por professor, eu estou dizendo assim aleatoriamente. Sim. Então, esses 20 alunos podem ter acesso, porque ele está em tempo integral toda semana. Sim. Então, é evidente que os alunos podem mesmo ter acesso a esse tutor para as questões básicas, né, da sua vida acadêmica, dos seus estudos, das suas dúvidas, né, das suas perspectivas de futuro, dos seus encaminhamentos. Quer dizer, é interessante, é muito importante, né, esse processo. Bom, nós estamos introduzindo, revendo como é que já funciona nesses 3 anos de experiência aqui em Piracicaba, o regime de tempo integral das escolas, que são muitas, né, que estão funcionando, operando nesse processo. Vamos agora fazer um rápido intervalo, voltaremos em 1 minuto. Aguarde aí um instante e voltamos em seguida. Imagine a sua vida sem eletricidade. O que você faria? Hoje dependemos da eletricidade para tudo. Trabalho, em casa, lazer. Devemos isso a George Westinghouse, um dos pioneiros da indústria da eletricidade. Interessado nos experimentos de Nikola Tesla, defendeu o uso de corrente alternada de alta tensão, em contraponto a outro grande pioneiro da eletricidade, Thomas Edison, que defendia o uso da corrente contínua. Investiu na construção de centrais elétricas de corrente alternada na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, ligando as cataratas do Niágara a Buffalo, por um preço muito mais baixo numa distância impossível de ser alcançada. Olá, muito obrigado por nos ter aguardado. Nós hoje, como você sabe, estamos discutindo no Pensando em Educação e apresentando no programa Educação o programa de tempo integral das escolas de tempo integral estaduais da cidade de Piracicaba, que já vão indo para 18 o ano que vem, 16 em Piracicaba e 2 aqui na região. Claro que o programa é de um interesse fantástico, mas ele deve ter alguma orientação também pedagógica. Como começou o programa com o ensino médio, foi a Surdi Menucci que já esteve aqui algumas vezes, né, no nosso programa, para apresentar então à cidade o seu projeto. Qual é a dimensão pedagógica, a orientação pedagógica que é dada como eixo, né, para o tempo integral desse ensino médio? Na verdade, é bem interessante pensarmos, professor, por que esse programa começa com o ensino médio, não é? Porque a gente tem mesmo como uma base de sustentação muito forte dentro do programa a ideia de um projeto de vida.
Então, é muito mais fácil falar com um aluno de ensino médio sobre projeto de vida, porque ele vai vivenciar isso muito rapidamente, não é? Ele vai passar por 3 anos aí de escolarização média, mas ele vai entrar também, né, num outro universo, nesse universo da vida adulta, do qual ele deverá escolher se ele vai seguir academicamente, se ele vai fazer um curso técnico, né, como é que ele vai pensar essa vida futura. Quando a gente traz esse modelo para o ensino fundamental dos anos finais, a gente tem um certo temor num primeiro momento. Será que isso funcionaria bem? Será que teríamos condições de abarcar isso também no fundamental nos anos finais? São, então, alunos de 10 anos em diante, 10 Exatamente. a 15, né? Digamos assim. Não é? Que é um momento da vida onde eles ainda não pensam muito em questões de projeto de vida. Curiosamente, o programa rodou também perfeitamente com essa idade, salvaguardando as adaptações necessárias. Claro. Porque, por exemplo, se você pegar um aluninho lá, uma aluninha do 6º ano e falar com ele de projeto de vida, e inclusive, né, Adriana, no acolhimento, que é uma das primeiras atividades da escola, logo na primeira semana de aula, você falar com ele numa das atividades do acolhimento sobre projeto de vida pode te trazer respostas muito diferentes e inclusive significativas, porque ele pode dizer, por exemplo, que ele quer ser um pedreiro, né? Que ela quer ser, como a mãe, uma dona de casa. Não é? Porque para ele, naquele momento, não está ainda assim muito construído a ideia do que é esse projeto de vida. Mas é aí que o programa acaba atuando muito positivamente, na construção desse projeto. Inclusive pensando que esse aluno poderá, ao longo dos anos, mudar muitas vezes esse projeto. Claro. Então ele pode começar com uma coisa, né, às vezes uma coisa também extraordinária, muitos vão dizer que querem ser cantores, quer ser uma atriz de sucesso, um astronauta, não é? E depois, ao longo dos anos, ele vai trazendo isso para a sua realidade, o que de fato ele gosta, quais são as suas afinidades, até em termos acadêmicos, não é? Sim. Aonde eu me dou melhor é na área das humanas, é na área das exatas, não, eu gosto mesmo é das linguagens. E é interessante, né? Eu imagino, porque essa é uma questão para mim, quando eu fui estudante do colégio antigamente, do ensino médio, essas questões estavam longe de serem colocadas, mas quando você tem como eixo de um projeto educacional da unidade escolar, daquela escola, que todos pensem no projeto de vida, certamente isso dá uma nova dimensão, um novo colorido, uma nova aproximação das disciplinas que ele vai enfrentar ao longo da semana. A matemática, o português, a comunicação, as ciências, quer dizer, na verdade ele tem um outro olhar. E é provável que esse outro olhar o torne o melhor aluno. Sim. Né? Como avanço. Quer dizer, na verdade, isso é um projeto pedagógico. Quer dizer, aquele projeto que, de alguma forma, dá rumo, né, a todo mundo, aos alunos e aos professores, na direção de construir, então, um processo de aprendizagem que dialogue com aquilo que ele está refletindo na vida dele, e é bem pessoal. E no programa, nas escolas que atendem ao programa, a gente faz bastante esse exercício. Porque como a gente tende a querer mostrar, enquanto educadores, para o aluno a vertente acadêmica, se ele vai escolher só o mundo do trabalho na vertente de um curso técnico, ou então já de ser, como o Ed citou, um funcionário de uma empresa e tudo mais, é uma escolha dele válida e louvável para nós, óbvio. Mas o professor, ele tende a querer, né, assim como muitas famílias, a mostrar esse lado acadêmico. E nessa discussão na escola, a gente acaba trazendo muito nas reuniões pedagógicas com os professores. Porque os professores também têm uma disciplina muito interessante e peculiar do programa, que são as disciplinas eletivas, que o professor, juntamente com uma dupla, tá? São no mínimo dois professores, vão assinar um plano de uma disciplina, que pode ser ela aí de astronomia, ou então de engenharia civil, estou inventando, tá? Ou então a gente vai pensar em jogos de xadrez, porque esse aluno precisa, de repente, ser inserido de uma maneira diferenciada para matemática, né? Ou um clube de música, um clube de teatro. Na verdade, são disciplinas de teatro ou de música que eu já estou me antecipando para o clube. Então, esse professor vai discutir
planos de uma disciplina, porque ele refletiu esses projetos de vida que o Ed comentou. E esse Tá? plano ele discute aonde? Eles discutem nas reuniões pedagógicas Dos dessa conjuntos escola, dos que não professores. são poucas. Tá. A gente procura garantir nessa matriz dessa escola não somente a reunião pedagógica geral, como qualquer escola regular tem, mas a gente também coloca situações pedagógicas para os professores de cada área discutir. Então, tem reuniões pedagógicas para as áreas de linguagem, de humanas e das ciências da natureza, além de também atividades pedagógicas com esses professores que atendem à demanda da orientação de estudo e dos projetos de vida. Então, o professor ou os professores que dão aula de projeto de vida, que a gente entende que é a espinha dorsal do programa, ele vai ter que discutir o que está acontecendo, qual que é a demanda dessa escola, a realidade dessa escola para poder avançar, seja ela no segmento médio ou fundamental. Você está pensando corretamente, né, como coordenadora desse programa em Piracicaba, na escola, mas pensa no professor, que de repente sai da rotina. Exato. Porque se ele dá aula de matemática a vida inteira, sendo naquela base, né, do tradicional, ele acaba criando um tédio. Por mais que ele tenha novidades, novos problemas, né? Se você tem um projeto desse, que você é levado a sair do seu enfoque pessoal, particular, matemática, português, para pensar, então, um projeto mais amplo, em que você terá que se inserir e desenvolver processos que não dialoguem necessariamente, exclusivamente com a sua área de formação, você está saindo para uma riqueza muito grande, você deixa de ser rotina. O tédio vai embora, quer dizer, deve ser muito interessante você avaliar o convívio dos professores no final do ano, que estão no programa, né, de como é que ele muda a sua perspectiva de professor. Os professores têm que cada vez mais trabalhar em equipe. Mais do que nunca, se essa escola não funcionar em equipe, não funciona. O programa não roda. O programa não roda. A gente tem essa experiência. Sim, agora acho que antes da gente avançar, e nós vamos então avançar para um próximo programa, quais seriam, nesse primeiro momento ainda de avaliação das experiências iniciais, desde o SUD até, nós estamos hoje com 13 unidades escolares esse ano, de 2015, em tempo integral na cidade. Tanto ensino médio como ensino fundamental, os anos finais, de crianças de 10 anos em diante. Quais seriam, assim, alguns avanços, alguns ganhos que aparecem muito visivelmente desse processo na visão de vocês? Olha, são muitos. E eu acho que isso é que nos traz tanta alegria. Porque participar desse programa, nesse processo de acompanhamento, e aí a gente tem essa oportunidade que para nós, enquanto representantes da diretoria de ensino, é fantástico, porque a gente transita por todas as escolas. Inclusive por escolas que, num passado muito próximo, tiveram dificuldades muito grandes em termos de aprendizagem, até mesmo de desenvolvimento de cidadania com as crianças. Porque essas escolas estão espalhadas por diversas regiões da cidade, inclusive bairros com alta vulnerabilidade social. Não é? Então, quando nós estamos lá no dia a dia fazendo esse acompanhamento e a gente vê algo, professor, que é muito significativo para nós, é muito importante, que é a alegria, a felicidade no olhar das crianças, na maneira como elas te recebem dentro da escola e a maneira como elas interagem, elas com elas mesmas ou com os adultos, isso é o ganho mais significativo, mais importante. É quando a gente vê que o programa de fato está funcionando. Quer dizer, cria comunidade. Comunidade, exatamente. E aí, nessa comunidade, a penetração também das famílias, chega a ver essa ampliação do contato com as famílias numa escola de tempo integral? E sim, porque de fato a ideia de comunidade é uma palavra muito forte dentro da escola do programa e também na escola regular. Mas dentro da escola do programa a gente tem um espaço maior para que isso aconteça. Então mesmo um conselho participativo onde a família é convidada, mesmo na culminância semestral, que é quando os trabalhos que foram sendo desenvolvidos nos clubes e nas eletivas, a família é convidada também para participar dessa atividade. Então é uma escola aberta à família, à comunidade. E a gente começa a ver, inclusive, situações que aquilo se torna mesmo um porto seguro para a comunidade local, para o bairro.
né? A escola é o local da proteção, é o local da felicidade, da realização pessoal, e isso é o mais importante do programa. Nós estamos chegando ao final desse primeiro programa do regime de tempo integral em Piracicaba. Nós teremos ainda na próxima semana mais uma volta a esse mesmo tema e entendemos que ele é de uma importância muito grande, não só para você que nos assiste, mas para a nossa comunidade piracicabana como um todo e para o projeto de nação. Então, Pensando em Educação agradece a sua atenção e nós informamos então que você pode ter acesso ao site que contém esse programa para usá-lo como você achar conveniente, para revê-lo ou para usá-lo, se você é professor, como um processo de comunicação. O site da TV Unimep é o www.tvunimep.com.br e você pode também entrar em contato conosco por e-mail tvunimep@unimep.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.